Caríssimos irmãos, muita paz a todos com o Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita. O nosso tema de estudo e reflexão é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que vai tratar de coletâneas de preces espíritas. E nosso tema será exatamente a oração dominical, ou mais conhecido como Pai Nosso. Dentro dessas preces que vamos encontrar dentro deste capítulo, ela está colocada em primeiro lugar. Então vamos fazer algumas reflexões iniciais. O que é a prece? Como podemos fazer a prece? É necessário uma postura? É necessário que eu repita inúmeras vezes essa prece para que ela tenha mais força? E aí Kardec, na questão 659 do Livro dos Espíritos, vai perguntar à espiritualidade qual o caráter da prece, qual o caráter geral da prece. E aí a espiritualidade vai responder a Kardec exatamente que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E na questão posterior a 660, vem uma resposta dada da espiritualidade complementando essa resposta anterior, que ele diz que aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Então vamos entendendo que existem alguns elementos para que essa nossa prece ela tenha uma eficácia. A gente precisa ter fé, confiança, ter fervor, deve se recolher no íntimo de cada um, que é necessário silenciar interiormente. Então, essas respostas dadas pela espiritualidade nos faz entender que não precisamos de outros elementos para agregar a nossa prece. Basta um recolhimento. Os espíritos sempre disseram que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções. O espírito André Luiz ditou ao médium Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, o seguinte: a prece é vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Joana de Ângeles vai ditar para Divaldo Pereira Franco, no livro Momentos Enriquecedores, ela vai dizer que a oração é o instrumento pelo qual a criatura fala a Deus e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Então nós vamos perceber que nas duas mensagens nós vamos ver que a prece é vibração, é energia e que ela vai mobilizar, vai mobilizar forças, quando eu mobilizo forças, ela vai gerar trabalhos significativos. E quando eu olho para Joana, a mensagem de Joana de Ângeles, nós vamos ver que a resposta que nos será dada, nos será uma resposta pela inspiração. Porque se eu deposito fé, deposito confiança na minha prece e a certeza de que tudo vai dar certo, com certeza a resposta virá e a espiritualidade se aproximará de nós. E aí, de todas as preces, quando Kardec colocou, de todas as preces que existem nessa coletânea, a prece dominical ela vai se encontrar em primeiro lugar. Primeiro porque a espiritualidade pediu essa prece em primeiro lugar, dominical, o Pai Nosso, por representar, ser o símbolo das demais preces. E em segundo lugar, porque ela foi proferida diretamente por Jesus, e que ela representa todas as demais, não sendo necessário eu fazer as outras. Se eu puder fazer só o Pai Nosso, e entendendo as palavras que eu falo do Pai Nosso, ela terá um poder muito grande
e que nos trará nos responderá através da intuição, através das nossas ações, responderá para os nossos apelos, as nossas rogativas. E aí vamos pegar o Evangelho, a Bíblia, e vamos lá no Novo Testamento, nós vamos pegar os dois Evangelhos onde se encontram exatamente o Pai Nosso, a oração dominical. Numa dos evangelistas, que é o Lucas, lá no capítulo 11, no versículo do 2 ao 4, nós vamos encontrar a oração dominical um pouco mais reduzida, né? Ele deu uma reduzida, não tem algumas frases que lá em Mateus, que é o outro evangelista, no capítulo 6, versículo 9 a 13, é onde nós vamos encontrar a oração dominical mais completa, é aquela do nosso dia a dia, é aquela em que nós fazemos e aprendemos. Lógico que algumas palavras, elas são diferentes do que nós utilizamos muitas vezes devido à tradução que foi feita dos escritos gregos ou hebraicos e que nós encontramos algumas alterações nessas palavras. Mas comparando as duas preces, as duas orações dominicais, nós vamos perceber que a de Mateus ela é mais completa. Lá em Lucas a gente não vai encontrar nosso que estás nos céus. Quando nós iniciamos Pai nosso que estás nos céus, esse nosso que estás nos céus não faz parte. Também quando nós falamos santificado seja o teu nome, venha o teu reino, aí seja feita a tua vontade na terra como nos céus, seja feita a tua vontade na terra como no céu, também foi eliminado. E lá no final já da oração, e não nos submetas à tentação, mas livra-nos do mal, não vamos encontrar o livra-nos do mal. Mas isso não compromete em momento algum toda a oração dominical. Pelo contrário, a essência da oração, tanto em Lucas quanto em Mateus, continuaram as mesmas. Então é importante que a gente entenda que essa mensagem, quando foi dada, quando a gente vai pegar lá no Novo Testamento e pegamos lá em Lucas, o evangelista Lucas, nós vamos perceber que Jesus estava reunido com seus discípulos e um deles pediu: Jesus, ensina-nos a orar. Quando nós vamos para o evangelista Mateus, nós simplesmente entendemos que Jesus estava reunido e simplesmente Jesus pede daquela forma para que as pessoas orem, quando ele diz no evangelista Mateus que Jesus estava reunido, mas ninguém pediu. Então ele diz: portanto, orai desta maneira. E quando Lucas vai perceber, que a gente vai encontrar lá, que o discípulo pede, ele diz: quando orastes, dizei. Então é muito interessante esses detalhes da leitura, quando nós vamos fazer da Bíblia, né? E essa que eu utilizei, a Bíblia de Jerusalém, onde a gente vai pegar os entremeios que tem nos rodapés, as explicações tão necessárias para o nosso entendimento. E aí, quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós entendemos que a oração dominical ela é bastante concisa, reduzida, mas que ela tem um poder de palavras, um poder nas suas frases, e nós entendemos que necessitamos, da compreensão dessas palavras que o Mestre Jesus queria nos falar. E aí Kardec vai colocar a oração dominical de uma forma que cada passagem da oração ela recebe uma explicação, porque vai facilitar o nosso entendimento e as aplicações do que as frases querem dizer, né? Então foi a pedido da espiritualidade que colocasse exatamente cada frase daquela lá com uma pequena explicação para que o nosso entendimento se fizesse melhor, a compreensão melhor. Então não tem como nós fugirmos de uma situação de dizer que não entendeu, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai estar explicando exatamente todas as passagens da oração dominical. E vamos lá. E quando Jesus nos fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar vem Pai, que significa, refere-se a Deus, a causa primária de todas as coisas. Sendo Deus a causa primária, é a Ele que devemos inicialmente dirigir os nossos pensamentos. Devemos a Ele a vida, devemos a Ele a oportunidade
de reencarnar, devemos a Ele gratidão por tudo que existe no universo, né? As criações, a harmonia que existe e que nós estamos envolvidos nesse contexto de criação dele. Então nós vamos encontrar outra palavra, nos céus, né? Pai nosso que estás nos céus. Se Ele é o Pai e a causa primária de todas as coisas, Ele é Pai do universo, dos diversos mundos habitados. Então compreendemos como o Pai criador de tudo, e o Pai que também está em todos os outros planetas, em todos os lugares, está presente em todo o universo. Santificado seja o teu nome. E aí nos vem essa colocação, santificado, né? É colocar Deus em nossas mentes e nos nossos corações com respeito, amor o tempo todo. Ou seja, ser grato a Deus o tempo todo por tudo que nós dispomos, né? Pois que tudo é obra dele, né? Desde a grama, desde o menor inseto até o maior das estrelas é criação do Pai. E ser grato por tudo isso é importante. Venha o teu reino. Mas que reino é esse que Jesus tanto falava e que naquela época os seus seguidores não entendiam? Mas é um reino de Deus, é espiritual, não é esse reino material que nós vemos ainda em alguns países que têm um reinado de opulências, né? E assim por diante. Mas um reinado espiritual, né? Que ele está na nossa consciência, na consciência de cada um de nós. O reino de Deus é a conveniência com que ele é a perfeição dele, ele é, acima de tudo, a perfeição em tudo que fez, em tudo que criou, né? Então, para atingir a essa perfeição, que nós nos dirigimos à perfeição, nós temos que evoluir. Nós temos as leis do reinado, desse reino de Deus espiritual, existem leis, as leis divinas, as leis de Deus. Então é necessário para que eu chegue até esse reino, ou esse reino chegue até mim, né? O teu reino, venha o teu reino, é necessário que eu faça a minha parte com as leis que regem o universo, são as leis divinas. E aí nós vamos nos aproximando desse reinado, e esse reinado vai se aproximando de nós. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Vem nos lembrar a necessidade da aceitação dos desígnios do Pai, né? Que possamos submeter-se fielmente ao Pai, às suas leis, confiante nas suas leis soberanas, que o Pai não é injusto, o Pai é amor, o Pai está presente em todos os momentos das nossas vidas. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele. Nós é que muitas vezes não cumprimos o nosso papel como espíritos em evolução e muitas vezes encontramos brechas para que nós não seguirmos as leis de Deus. Será inútil dizer, seja feita a tua vontade, se em verdade o que eu quero mesmo é que todas as minhas vontades e os meus desejos mesquinhos se realizem. Então, como é que eu vou estar tão apegado às coisas materiais e que os meus desejos se realizem e eu vou dizer, seja feita a tua vontade? A vontade de Deus são as leis. Se eu sigo as leis, eu estou seguindo exatamente no bem, no amor, na caridade, né? Na aceitação dessas leis, e que é uma aceitação das leis universais. Perdi forças para perseverar, continuar em frente e não desanimar, conscientes de que tudo o que acontece é o melhor para nós. Então, essa consciência de fundamental importância. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do espírito. É aonde nós entramos, conhecer a espiritualidade, conhecer de onde nós viemos e quando nós iremos retornar para o plano espiritual, conhecer suas leis, né? Acima de tudo, também esse alimento do espírito, o alimento do corpo físico, como todos nós estamos encarnados na Terra, estamos submetidos à lei do trabalho, que é necessário que nós trabalhemos para o desenvolvimento dos nossos potenciais materiais, mas também o desenvolvimento dos nossos potenciais
intelectuais. E acima disso tudo, faz com que nós, em espírito em evolução, cresça nessas duas condições, alimentar o corpo físico e também alimentar o espírito. E perdoai-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E quais são essas dívidas que nós temos com Deus, né? Como é que nós adquirimos essas dívidas quando o Mestre Jesus nos fala, perdoa as nossas dívidas? E aí é muito simples, basta observar as desobediências que cometemos todos os dias às leis divinas. Do mais simples ao mais extremo dos nossos atos, que quando nós exatamente não cumprimos com as leis divinas, nós prejudicamos a nós mesmos, nós prejudicamos ao nosso semelhante, e isso vai ficar registrado nas nossas ações, e essas dívidas, elas poderão ser pagas nesse momento que eu estou encarnado, ou em outras encarnações no futuro. Pedir a Deus, né, neste pedido, fazer com que essas leis do perdão esteja presente quando ele fala, nós perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores, é a lei do perdão. Eu só irei ser perdoado se na realidade eu entender que eu tenho que perdoar, que eu tenho que entender e incorporar na minha vida a prática do perdão, né? Quando pronuncio perdoa as nossas dívidas, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que se ofendem. Então, a lei do perdão está presente. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do mal. O que é a tentação? Né? Quando nós pensamos em tentação, nós automaticamente pensamos, será que são aqueles desejos irresistíveis que temos de fazer algo e que realmente nós conhecemos que vai nos levar ao erro? Né? Parece muito estranho isso, mas é a pura verdade. São aqueles desejos irresistíveis em que nós vamos fazer escolhas, muitas vezes equivocadas, nos prejudica ao próximo, ou pode ser, muitas vezes, prejudicar uma coletividade. Então, essas tentações, muitas vezes, quando eu me vinculo ao bem, quando eu penso no bem, quando eu trabalho no bem, eu atraio os bons espíritos. E eles vão comungando em conjunto essa relação do mundo espiritual com o mundo dos encarnados, trabalhando no bem. Se eu estou sempre trabalhando no bem, nos pensamentos, automaticamente os espíritos que vêm para nos propor, nos impulsionar a essas tentações, que muitas vezes são tentações morais, e que nós vamos responder cedo ou tarde por elas. Então, eu trabalhando no bem, eu vou estar, além de me beneficiando do ponto de vista da minha melhoria espiritual, sou modelo para aquele outro espírito que não consegue se aproximar de mim, e ainda eu vou estar sempre acompanhado dos bons amigos espirituais. E quando a gente vai tratar da oração dominical, já pegando lá o finalzinho, já no término da oração, nós vamos entender que ela não vai aparecer nem em Mateus, no evangelista Mateus, nem no de Lucas, uma conclusão que todos nós fazemos ao término da oração dominical, quando nós tratamos de dizer amém ou assim seja. Qual dessas duas palavras está correta quando eu vou concluir a minha oração? Então vamos voltar um pouquinho para as traduções. Vamos entender que a palavra amém é de origem hebraica e ela vem a ser utilizado para afirmar ou para aderir a alguma coisa, ou seja, ela nos dá uma confirmação. Pode significar também certamente, verdadeiramente e assim seja. Então, tanto a palavra amém como assim seja, elas têm o mesmo significado. E nas Escrituras nós vamos encontrar a palavra amém ou a sua significação, a sua variação no início da frase e no término da frase. No início da frase, se eu pegar João, lá no capítulo 3, versículo 3, ele diz, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, ele vai confirmar, ele confirma antes, ele dá a veracidade do que ele está falando. E já no final da frase, a gente vai encontrar lá do Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 20,
ele diz: e ao nosso Deus e Pai seja a glória dos séculos. Amém. Então ele diz a frase inicialmente e faz a confirmação posterior, firmando, certamente, verdadeiramente, e assim seja. No livro de Meimei, que foi ditado a Chico Xavier, que tem como tema o Pai Nosso, nós vamos encontrar lá no término do livro que uma prece. Esse livro, Meimei ditou a Chico Xavier, exatamente falando sobre a oração dominical, e cada parte é um livro ilustrado. Ele vai trazer as frases da oração dominical, vai trazer comentários a respeito da prece e vai nos dar muitos exemplos através de historinhas que tem desenhos. Enfim, é bastante ilustrado para a compreensão melhor das palavras que o Mestre Jesus quis nos dizer com a oração dominical. Mas lá no final nós vamos encontrar uma prece, e essa prece Meimei faz para resumir todo aquele estudo que ela fez da oração dominical. Ela diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a oferecer do coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumento e dar alegria de acordo com a tua lei. Assim seja. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus esteja presente em todos os lares.